Nós hoje vamos falar sobre o dia D, 6 de junho de 1944, que marca a maior operação de desembarque realizada na história até hoje. E eu vou até aprofundar um pouco falando o depois do dia D, o dia D after, né? Porque é depois que se desenrolaram os fatos mais marcantes. Eu fiz um livro chamado Pracinhas e Aliados, e depois eu vou comentar também a participação dos brasileiros na heróica Batalha de Montese e Monte Castelo, mas hoje vamos focar no dia D, que já marca a etapa final da Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito até hoje que existiu na face da Terra, né? Infelizmente, onde morreram milhões e milhões de pessoas, né? E que está fazendo aí perto de 80 anos. Bom, vamos falar sobre o dia D. O dia D é a maior operação de desembarque, como eu disse na história. Ele é chamado em Overland Outline Plan. Os americanos planejaram, americanos, ingleses, canadenses, planejaram uma invasão do norte da França para invadir pelo ocidente a França e assim libertar a Europa do nazifascismo, porque os russos já vinham do leste, do Oriente, atravessando a Polônia e estavam chegando, ameaçando chegar a Berlim, como de fato chegaram. Então os americanos, ingleses, canadenses, franceses livres também, eles usaram, para se ter uma ideia, 5.134 navios, 6.518 aviões e planadores e se jogaram sobre a região da Normandia. Na verdade, o comandante-geral da operação foi o general Eisenhower, que viria a ser presidente dos Estados Unidos. Era um homem organizado, um organizador nato, mas contou com o apoio do Montgomery, que era inglês, do Delattre de Tassigny, que era francês, e de outros grandes generais americanos, como Ridley, Spaatz, Bradley, Patton, né? E inúmeros outros, né? Os alemães que então ocupavam a Europa souberam da invasão através de um espião chamado Cícero, que até hoje não se descobriu quem era esse Cícero. Suspeita-se que fosse uma mulher muito bonita que estava infiltrada lá entre a cúpula lá dos americanos. Mas eles passaram, desconfiados disso, passaram uma informação também para ela errada, que o desembarque seria no norte da França, na região mais estreita, ali no Passo de Calais. E não era verdade, eles estavam planejando o desembarque na Normandia, como eu mostro aqui nessa fotografia no meu livro, aqui em cima, a Normandia, né? Aqui eles fizeram as linhas de invasões com todo esse equipamento nas praias de Utah, Omaha, Gold, Juno e Seward. Os canadenses ficaram com Seward. E então foi uma batalha tremenda, porque os alemães tinham preparado como uma defesa o chamada Muralha do Atlântico, que era uma linha de defesas que eles consideravam inexpugnável, mas não era inexpugnável. Na verdade, era mais uma coisa de propaganda que se divulgava nos filmes da época, nos cinemas. Na época não tinha televisão, então eles divulgavam muito, mas os americanos tiveram facilidade de romper essa linha de defesa ali, com bombardeios aéreos. Mas foi difícil, porque o tempo não ajudava e eles precisavam sair da Inglaterra, atravessar o Canal da Mancha com uma noite escura, mas chegar nas praias com um dia de luar. Mas o fato é que eles chegaram lá e eles tinham 64 divisões e os alemães marcaram 61 divisões para defender o espaço ocupado por eles. Mas é preciso dizer que as divisões
americanas, canadenses e inglesas eram completas e formadas por veteranos combatentes, homens que já tinham combatido no norte da África, derrotado o Afrika Korps, poloneses livres, os soldados canadenses provados também na batalha e principalmente ingleses, que foi a tropa que desembarcou primeiro, os veteranos da Inglaterra. Então, eles foram para lá e no dia 7 de junho, um dia depois, eles já tinham colocado cerca de 60 mil homens na praia. E no dia 18 de junho, eles já tinham colocado 180 mil homens nas praias. Quer dizer, era uma invasão irreversível. Os alemães se perturbaram porque teve divergências entre eles já estavam descontentes com a atuação do Supremo Führer, de Hitler, de Adolf Hitler, o cabo Hitler. Os generais não gostavam de receber ordens de um cabo, eles tiveram divergências na defesa. Por exemplo, o Rommel achava que os tanques tinham que ficar na beira da praia para defender não deixar eles desembarcarem. Mas o von Rundstedt, que era superior a ele, dizia que não, que eles tinham que ficar mais para trás, se defender e cortar, ficar com blindados assim, a umas 100 quilômetros de distância, e cortar as linhas de abastecimento, isolar os que desembarcassem ali e destruí-los. Mas isso era uma ilusão, porque eles já não tinham aviação para cortar a linha de abastecimento. E os aliados tinham, como eu disse, milhares de aviões. Eles chegaram a jogar 80 mil toneladas de bombas em cima do exército alemão. E assim ia terminando, como eu mostro aqui. Aqui, por exemplo, está no desembarque essa fotografia de soldados mortos, porque muitos morreram ali, as perdas foram muito grandes. Aqui embaixo está o general Eisenhower cumprimentando os combatentes antes da saída, não é? Eu gosto de mostrar essas fotos porque meu livro é fartamente ilustrado. Aqui são situações da operação de desembarque, o chamado dia D. Essas fotos são de época, são fotos de 80, 90 anos, já de domínio público, mas elas não são perfeitas. É lógico, com o tempo elas se desgastaram. E eu não gosto de fazer photoshopping, ficar atualizando foto, ficar bonitinha, tem que mostrar como era mesmo a fotografia. Mas no outro lado do dia D, como eu disse, essa divisão de opiniões entre os alemães foi fatal, porque eles não souberam mais ter uma estratégia definida. E começaram a recuar. Os generais começaram a ser substituídos, o Rundstedt foi substituído por von Kluge, o Rommel teve que se suicidar, porque ele entrou na conspiração de 20 de julho contra Hitler, e foi descoberto isso, e para poupar a família dele, eles deram um veneno para ele, obrigaram ele a tomar um veneno, e ele morreu num episódio dramático muito bem relatado em filmes sobre a Segunda Guerra, que o Hollywood fez bastante deles aí. E à medida que os alemães perceberam que iam perder a Batalha da Normandia, porque os americanos logo isolaram o saliente de Contentin, marcharam sobre a cidade de Caen, depois sobre Bastogne, cidade do centro da França. Os alemães não conseguiram destruir as pontes do rio Sena, com isso facilitou a penetração das tropas invasoras, no caso americanas, como eu mostro aqui nessa aqui um mapinha, né, difícil de ler, claro, porque ele está reduzido aqui, e eles foram avançando em cima das linhas alemãs, e os alemães, aos poucos, tentaram antes uma contraofensiva. Houve uma contraofensiva, principalmente das tropas da SS, porque a SS era uma tropa de elite alemã muito brutal, e ela fez a contraofensiva das Ardenas, conseguiu, principalmente na região de Bastogne, já era novembro e dezembro de 44, neve,
e conseguiu ali fazer grandes prejuízos para os alemães, mas acabou também perdendo, porque a superioridade aliada era muito grande, era realmente espantosa, né? Essa contraofensiva foi comandada por um chefe SS, Otto Skorzeny, o mesmo que havia libertado Mussolini quando o Mussolini estava preso lá no norte da Itália e o Mussolini acabou sendo executado lá. Então os alemães começaram, depois dessa contraofensiva que eles tiveram dificuldade, os aliados tiveram dificuldade de derrotar os inimigos ali, mas porque eram divisões blindadas alemãs, era a elite do que restava do exército alemão, cerca de 500 mil homens, mas os americanos, os nossos aliados americanos, e ingleses, canadenses, até pilotos argentinos participaram também dessa ação, eles conseguiram encurralar os alemães e eles começaram a tentar se render. Mas o Eisenhower não aceitava a rendição, ele só aceitava a rendição incondicional. Mas o Montgomery, inglês, achou que não, que poderia ainda aceitar algumas, porque tinha medo que os russos, que já comandados pelo Rossokhovski, estavam vindo lá pela Dinamarca. E aí houve a última divergência entre os aliados, entre a estratégia de larga frente, que o Eisenhower defendia, e a estratégia do ataque concentrado que o Montgomery defendia. E aí surge a Operação Market Garden, famosa também, que foi um erro dos aliados que perderam muita gente, paraquedistas brilhantes, homens preparados, dezenas e centenas de aviões, quando tentaram já avançar demais, dar um passo maior que a perna e chegar à Bélgica antes do tempo. Mas foi uma operação brilhante, a maior operação de desembarque da história da humanidade, e honra e glória para os heróis que dela participaram. Eu tenho esse livro aqui com muito orgulho, Pracinhas e Aliados, que descreve essa batalha e outras da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado.